Vamos nos juntar com a galera da internet aí e vamos concentrar um pouquinho, asserenar os ânimos, deixar de lado as inquietações, a correria toda, naturais da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa natureza humana, ainda envoltos nas preocupações da matéria, mas que nesses momentos, por mais efêmeros que sejam, possam ter a profundidade suficiente para alcançar nossos irmãos espirituais, nossos protetores, os protetores dessa casa, desses trabalhos, para que esse encontro possa realmente desempenhar o papel de nos fortalecer, nos dar ânimo, incentivo, exemplos para prosseguirmos a nossa caminhada no mundo, porém não do mundo, na medida do possível, destacando-nos como cristãos, como espíritas, diante de tantas dificuldades, tantos problemas, tantos desafios que a vida na matéria nos oferece. Que os nossos mentores, nossos protetores estejam conosco e assim permaneçam. Que assim seja. E hoje eu não sei porque caiu comigo, não sei se foi coincidência, o tema é política divina. Eu falei, será que me colocaram nesse negócio de propósito, né? Embora eu tenha abandonado a política formal, mas fica sempre a história, né? Fica. Mas a política divina, aí o livro fala, né? Emmanuel fala que a gente deve realmente diferenciar, e cita a política humana, né? Porque a política humana não é uma coisa ruim intrinsecamente. Ela se torna ruim na medida que a nossa inferioridade sobressai e acaba impondo. É uma ferramenta poderosa. A política é uma ferramenta poderosa, como todas, como o dinheiro, como a beleza. Eu que o diga, né, Nelson? A beleza, o dinheiro, o poder, tudo isso são ferramentas perigosas. Ferramentas que podem ser utilizadas para o bem, como podem ser utilizadas para o mal. Um grande empresário, ele pode fazer muitos benefícios, ele pode ajudar muita gente, sendo empresário. A gente tem uma ideia equivocada de que as pessoas precisam ser religiosos puros, então, missionários. Nós temos as nossas referências, então, Divaldo, Chico, Maria Teresa, Irmã Dulce, Francisco de Assis. Não tem espaço para todo mundo ser um Francisco de Assis, um Chico Xavier, um Divaldo Franco. O que nós temos que ser? Nós temos que ser o que nós somos, porém, com essa preocupação de vivermos o cristianismo, vivermos, no nosso caso, a doutrina espírita, aonde quer que a gente esteja, em qualquer espaço que nós estivermos. E é uma preocupação que eu sempre tive na minha vida, porque eu nasci vendo esses exemplos, eu tive a felicidade / responsabilidade de nascer numa família espírita, no olho do furacão, do crescimento do movimento espírita. Antes de vir para cá, eu estava conversando com meu pai, ele está escrevendo um livro, está com 92 anos ainda, né, querendo escrever tudo, está com muita inquietação, porque está sozinho, viúvo, né? E sobre o começo vamos dizer assim, dessa instituição, das outras que vieram antes, e da ligação dele com o Divaldo. Então ele estava falando de como começou, e eu nasci nesse meio. O Divaldo veio para Santo André, veio para a nossa casa em 1965. A maioria de vocês não tinha nascido ainda, só nós estávamos aqui, né? 65, você estava aqui já? Não, não estava não. Não estava não. Tá? E... Hã? Então, e isso, eu ficava às vezes pensando, puxa vida, eu não vou ser um cara desse, como é que vai ser? Então, por muito tempo eu fiquei, assim, me questionando, não era nada do outro mundo, não cheguei a tentar suicídio, nada disso, foi uma coisa bem natural.
Mas eu me preocupava demais. As pessoas falavam para mim, você vai ser, eu chamava de Miguelzinho no começo, né? Vai ser o sucessor. Até hoje as pessoas falam, como é que fica lá na creche? Você vai assumir, como se fosse uma coisa hereditária, né? O centro, a creche. E eu falo, não, o caminho não é esse. Para mim, não. E aí, quando eu comecei a fazer palestra, aí também já vão mais de 30 anos, eu sempre procurei fazer palestra para que as pessoas normais como eu assistissem e falavam, eu posso ser assim, isso eu consigo. Porque, às vezes, nós temos uma postura assim, muito messiânica, muito distante da realidade. As pessoas se comovem, as pessoas se envolvem, puxa, que bacana, nossa, falou tão bonito. Você entendeu? Não entendi muito, aquelas palavras difíceis, tudo, mas, puxa, falou tão bonito, né? Aí vira as costas, o que muda na vida? Então, eu sempre procurei trazer a doutrina espírita para o nosso dia a dia. Até eu escrevi uma vez, há um bom tempo, um artigo com o título Espiritismo prêt-à-porter. É uma expressão francesa, uma tradução livre, pronta para uso. É muito relacionada à moda. Tem a alta costura e tem o prêt-à-porter. A alta costura é aquela que a gente olha e não sabe para que serve. A gente, quando vai pelo menos eu não vou, não sei se alguém aqui já foi, numa dessas Fashion Weeks, né? São Paulo Fashion Week, Rio Fashion Week, não sei o quê. Você vê aquelas modelos maravilhosas, né? Que as mulheres desfilando com aquelas altas, né? Longilíneas, pesando 40, 50 quilos, as gordas, né? E desfilando aquelas roupas que nenhum de nós teria coragem de usar. Não, uma roupa dessa não dá para usar. Aí você vai perguntar para o estilista, você vai perguntar, o que é isso aí? Não, isso é moda conceito. É moda conceito. Não é para usar, é moda conceito. Então nós não podemos ter uma religião conceito, que não é para usar. Que, infelizmente, é o que acontece com a maior parte das pessoas. O IBGE, e é uma coisa que eu quero comentar com vocês aqui, tem feito inúmeras estatísticas sobre religião, fez uma agora que está chacoalhando o roseral dos espíritas, mas, independente disso, dá quase 100% de pessoas que se declaram religiosas. Então, 90 e tantos por cento das pessoas são religiosas. Legal, vamos guardar esse número. 95% das pessoas são religiosas. 100% das religiões pregam o bem. Não tem nenhuma religião que prega o mal. Pregam o bem, pregam amor a Deus, algumas pregam temor a Deus, respeito a Deus, mas todas elas pregam o bem. Amor ao próximo, tá. Então, se a gente fizer um cálculo simples, 95% das pessoas têm religião, 100% das religiões pregam o bem. Puxa vida, a gente está vivendo no paraíso, né? A gente sai na rua, pode sair à vontade, porque 95% são religiosos. E todas as religiões pregam o bem, não há o que temer. A gente pode sair do banco contando dinheiro, a gente pode deixar o carro aberto, as meninas podem chegar de madrugada em casa, a pé, sem problema nenhum, porque 95% são religiosos. E todas as religiões pregam o bem. Então, onde é que está? Mas espera aí, esse 5% errado. É esse 5% que faz todas essas coisas erradas. Não tem 5% suficiente para fazer todas as coisas erradas. Onde é que está o erro? O erro está justamente na religião conceito. Você é religioso? Sou. O que mudou na sua vida em função disso? Muitos são religiosos porque cumprem determinados sacramentos. Olha, casa na igreja, batiza, tal. Quando morre faz extrema-unção, chama alguém para encomendar o defunto. E tá certo. Isso é ser religioso. Não é. A religião ela tem que ter um olhar transversal. Ela não pode ser uma coisa compartimentada. Eu já falei isso inúmeras vezes. Falar de novo não tem problema, principalmente depois dos 60 você pode, né? Falar a mesma coisa várias vezes. Eu, nos anos que trabalhei na polícia, eu trabalhei na Polícia Militar por 30 anos. Às vezes a gente se deparava com criminosos, com marginais, os marginais, vamos dizer assim, convencionais, né? Porque tem aqueles criminosos que não aparecem muito, de certa forma, são até comemorados, né? Os marginais convencionais,
Tá tudo tatuado, né? Tatuado Nossa Senhora, tatuado Jesus Cristo, tatuado. Pergunta para um cidadão desse, você abre tira do bolso do bandido, tem lá o santinho, né? Fala, mas o que significa isso, né? Essa Nossa Senhora tatuada no seu peito? Fala, não, eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho fé. Ah, você tem fé? Ah, fé. Eu vou assaltar, eu rezo, eu peço para Nossa Senhora me proteger, né? Eu peço. Essa semana ainda teve um tiroteio lá no Rio de Janeiro, que fechou lá a linha vermelha, fechou alguma coisa lá, que fecha toda hora, né? A gente até, né, nem liga mais, o pessoal já faz parte, vamos nos encontrar antes ou depois do tiroteio, né? E quem tocou o terror lá é um chefão do tráfico, que está, além de impondo certas regras para aquela população, de horário, de gatunete, de um monte de coisa, está fazendo também intolerância religiosa, porque ele é evangélico. Ele é evangélico. Então eu não estou fazendo aqui uma crítica aos evangélicos, muito pelo contrário, porque esse cidadão não é evangélico. Mas como é que ele tem coragem de se dizer evangélico e, assim, expulsar os umbandistas, a turma do candomblé, principalmente que eles têm um certo preconceito com as religiões de matriz africana, em nome do quê? Como é que um cidadão desse ora? Deixa o fuzil de lado, né, tira a pistola, tal, a granada, vamos orar. Quer dizer, tem cabimento, não é compatível. Não é compatível. Então, é isso que nós precisamos, assim, assimilar no que diz respeito à religião. Compatibilizar a teoria, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente estuda, com a nossa prática, sem necessariamente exigir saltos muito grandes, porque a gente não tem condição. E quando você exige muito, existe aquela tendência do desdém, existe aquela tendência do afastamento. É como se você for convidado a participar de um grupo, olha, vamos fazer uma aula de educação física, vamos. Aí você vai, só que chega lá, o grupo só tem atleta. Então hoje nós vamos treinar salto em distância. Vamos começar com 6 metros. Aí você pula 1,5 metro. O que você faz? Não volta mais. Vou fazer o que lá? Os caras começam de 6 metros, só pulam 1,5 metro. Vai para lá. O La Fontaine, não, Esopo, né? Esopo é um fabulista grego antigo. Depois o La Fontaine adaptou a fábula da raposa e das uvas. Depois o Reginaldo Rossi fez a musiquinha, né? Mas não tem nada a ver, não. O que é a raposa e as uvas? A raposinha estava lá caminhando, passou numa plantação de uva, parreira, né? Parreiral, né? Eu nasci em apartamento, eu não sei muito bem essas coisas. Mas passou lá na plantação de uva e viu aquelas uvas bonitas, né? Apetitosas, a raposinha. Então a raposinha quis comer as uvas. Aí ela pulava e não alcançava, pulava e não alcançava, pulava e não alcançava. Chega uma hora lá, estavam verdes e foi embora. E é isso que acontece com a gente. Você chega num lugar, o discurso é completamente fora da sua realidade, é inexequível, impraticável. A gente então, não é comigo. Não é comigo. Isso acontece até em campanhas publicitárias. Houve há um tempo, nós sempre tivemos as voltas com acidentes de trânsito, com irresponsabilidade em trânsito. E houve um tempo que os dirigentes de trânsito resolveram pegar veículos envolvidos em acidente e expor em praças públicas, para as pessoas se chocarem. Mas não deu certo, não dava certo. E os psicólogos explicavam que fenômeno que acontece. As pessoas se desligam e falam, isso não é comigo. Não, comigo é diferente, comigo isso não vai acontecer. Então acabava não tendo o efeito que se desejava com aquela exposição. Então, a religião é a mesma coisa. E por que eu estou falando isso? Para voltar nesse ponto do IBGE. Está dando uma celeuma grande em vários segmentos do movimento espírita. A constatação, para quem não sabe, né, o IBGE fez uma pesquisa aprofundando
quer dizer, não fez a pesquisa, né? Eles estão agora esmiuçando o censo. E constataram algumas coisas assim, vou dizer, pessimistas, sei lá que expressão utilizar. É uma constatação, é um fato, que o movimento espírita vem diminuindo. Nós estamos aí com mais ou menos 1,8% ou 1,9% da população. 1,8%? E os umbandistas cresceram para 1%. Então, já até outro dia ninguém falava, né? E agora, então isso causou um alvoroço e o pessoal está começando a comentar. Aí você entra, o fenômeno da internet, você entra numa página qualquer dessas, grupos de espírita, tem um grupo de espíritas que fez uma live interessante sobre isso. Eu entrei lá, assisti, e aí começa o tal do algoritmo, você começa a receber. Então, o que eu estou recebendo de comentários, e de pessoas que até que eu não conhecia, pessoas assim, com comentários extremamente positivos, ponderados sobre isso, e eu estou assistindo, estou analisando, e feliz ou infelizmente, para mim está servindo até como um incentivo, porque foi algo que eu sempre pensei, e algo que eu sempre, de certa forma, procurei fazer, com linguajar, com brincadeira, porque o espiritismo tem uma conotação de muita sisudez. A gente vê ali muitos oradores, os livros. Eu em casa tenho dificuldade, às vezes, vai fazer o Evangelho no Lar, aí você pega um livro da Joana de Ângeles, aí você lê lá, não, porque as anfractuosidades, acabou, você não consegue pegar. Você não consegue pegar. Anfractuosidades, o que é isso? São imperfeições, impurezas. Né? Você não pode falar impureza, imperfeição? Eu não sei. Eu agradeço a doutrina espírita, eu atribuo à doutrina espírita um bom lado, vamos dizer assim, intelectual, que porventura eu venha a ter, com oratória, isso acabou sendo muito importante para mim, na política, na vida em geral. Eu acabei sendo porta-voz da Polícia Militar por muitos anos, relações públicas, tudo. E o berço, a formação foi na doutrina espírita. Mas isso não é para todo mundo. Isso não é para todo mundo. Porque eu não tinha nem por onde escapar. Eu já nasci numa família espírita, tinha que ir. Quando eu não queria ir, vinha pela orelha. A orelha serve para isso. Não existe outra finalidade para a orelha. Ouvido é para escutar, a orelha é para puxar, né? Até assimilar, não tive outra alternativa. Agradeço muito essa formação, mas serve para todo mundo? Então nós estamos vendo, e esse é o comentário, o movimento espírita é envelhecendo. Então é muito comum você ver a dirigente de uma cidade espírita com 50 anos, meu Deus do céu, a linguagem desse cidadão é outra. Tudo é outro, a visão de mundo é outra, completamente diferente. Então, as pessoas estão falando, procurando, buscando uma explicação, buscando uma saída. E, na minha opinião, a saída é continuar perseverante. E aí, uma coisa que eu queria, quer dizer, a conclusão que eu acabei, vamos dizer assim, chegando e interagindo com essas pessoas que eu estava acompanhando na internet, e vendo que realmente o caminho é esse. A gente sair um pouco da timidez. O espiritismo tem alguns problemas de concessão. Os espíritas são os primeiros a conceder. Então você vai, vou usar um exemplo extremo, ninguém precisa ficar incomodado com isso, por favor. É um exemplo extremo. Você vai casar. Aí a família da noiva é católica, o noivo é espírita. Normalmente o que acontece? Eu abro mão, a gente casa lá, porque o espírita, a mensagem que passa para todo mundo, eu peguei esse exemplo extremo. Muda alguma coisa? Fulano casou na igreja, não casou na igreja, o casamento vai para frente, não vai para frente, não quer dizer absolutamente nada. Ninguém é melhor ou pior por causa disso, sendo espírita, sendo católico, não muda absolutamente nada. Aliás, é a nossa visão, está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né? Fora da caridade não há salvação. Esse é o nosso lema. Fora da caridade, então não é só o espiritismo salva, o espiritismo está certo, o espiritismo é verdade, não. Fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? Está lá no Livro dos Espíritos. O que é a caridade?
conforme entenderia Jesus, é uma pergunta retórica, né? O que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Tá, mas se a gente colocar esse rótulo e levar isso à frente em todas as situações, nós vamos nos descaracterizando, porque nós vamos, não, então não precisa ser espírita, não importa ser espírita, não importa, o que importa é a caridade. E a gente vai se descaracterizando e corre o risco de chegar nesse ponto. Bem, um censo da vida dá 1,8%. O que vai ser daqui 10 anos, quando fizerem o próximo? 1%? 0,5%? Eu não sei. Às vezes a gente fica pensando, puxa vida, você lê os livros, tudo, a missão dos espíritas é divulgar, nós somos 8 bilhões de habitantes no mundo, hoje, encarnados. 8 bilhões. Tem em torno de 30 milhões de espíritas no planeta. 30 milhões de espíritas no planeta. Que nós vamos conseguir influenciar? Tem 1 bilhão e 800 milhões de hinduístas. 1 bilhão e 500 milhões de muçulmanos. Tem quase 2 bilhões de cristãos não espíritas, católicos, protestantes, das várias linhas. 400 milhões da religião tradicional chinesa. Então, qual é o nosso papel? O quanto a gente vai conseguir influenciar? Não sei, sinceramente não sei. E nem sei se é essa a nossa tarefa. Leon Denis, num dos livros, Leon Denis é um dos grandes continuadores de Kardec, ele fala, o espiritismo não é a religião do futuro. A gente não tem que achar que mas um dia todo mundo vai ser espírita. Não tem condições. Não tem condições matemáticas, estatísticas de todo mundo ser espírita um dia. Mas o Leon Denis fala, o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Por que o espiritismo é o futuro das religiões? Porque o que o espiritismo prega, o que o espiritismo fala, como o espiritismo está consolidado na sua doutrina, é em perfeita sintonia com a lei de Deus. Por que os outros não estão? Porque em determinado momento histórico, engessaram o conhecimento. Kardec, quando começou a sua missão, a sua tarefa, não tinha intenção de criar uma religião. É diferente de outras pessoas que fundaram religiões. Por isso que nós não devemos também, não muda absolutamente nada. Mas não é correto a gente falar que nós somos kardecistas. A gente fala que é kardecista para fugir do estigma, né, para ninguém confundir. Você fala, você é espírita, as pessoas saem meio de lá, sou kardecista, aí a pessoa volta, né, porque fica preocupado. Então, mas Kardec não fundou nenhuma religião. Então, nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Kardec, em tese, nem existiu. É um nome que ele pensou lá da história, por informações dos espíritos, para que a obra não fosse confundida com a obra humana dele, Hippolyte Léon Denis Arrivai, que tinha uma obra extensa já no campo acadêmico. Para não confundir, ele pegou um nome fantasia, um pseudônimo, e colocou Allan Kardec. E não fundou uma religião. Os fenômenos aconteciam lá na França, aqueles fenômenos que o pessoal chamava de mesas girantes, porque eram mesas que se movimentavam, tal. Depois foram aperfeiçoando a comunicação, mas isso as pessoas levavam como brincadeira, como se fazia antigamente a tal da brincadeira do copo. Você fez isso já? O copo mexia? Não? O copo... Aí não vale trapacear na brincadeira do copo. O copo mexe para um lado e todo mundo corria para o outro, né? Porque imagina só. Essas coisas aconteciam e ninguém... Quem faz essa brincadeira do copo, o que é? A espírita? Não, é católica, é protestante. Está brincando. Brincando com o quê? Não sei com o quê. Kardec, quando tomou conhecimento disso, ele também desdenhou, não estava nem aí, o professor Hippolyte Léon. Mas de tanta insistência que as pessoas, você é um cara interessado, você é um cara preocupado com isso, estudioso, vamos lá conhecer, o negócio é sério. Ele foi. E foi, peraí, tem alguma coisa aí. Se essas mesas, cadeiras, estão se movimentando, sem que ninguém faça nada, sem que haja um truque, tem que ter uma explicação. E ele foi aprofundando isso aí, ao, vamos dizer assim, desenvolver uma metodologia de comunicação. Agora vamos conversar com esse povo.
uma das primeiras perguntas foi: quem são vocês? O que é isso aí que está? E eles responderam: somos as almas das pessoas que viveram aí entre vocês. Em outras palavras, somos você amanhã. Né? E ele falou: então vamos começar a conversar. E aí estabeleceu um hall de perguntas, com equipe, com várias pessoas assessorando, auxiliando, um hall de perguntas para os espíritos. Sobre o quê? Sobre a vida. Então está lá as leis morais, a lei de destruição. Por quê? Porque as coisas que estão aí acontecendo. Porque a vida está correndo, o mundo está girando, isso tem uma explicação lógica. Isso não é uma criação da religião. E esse é o ponto principal. Porque não houve um preconceito de Kardec entre, não, esse assunto nós não podemos mexer, isso aqui, como infelizmente aconteceu com os nossos irmãozinhos cristãos de outras visões, católicos, protestantes, colocaram um rótulo de palavra de Deus na Bíblia. O que é a Bíblia? O Velho Testamento. O Velho Testamento está lá os profetas, Moisés, tudo, coisa de mais de 3.000 anos. É a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, é a palavra de homens. Possivelmente tenham sido inspirados, tudo bem, possivelmente médiums, obviamente sem saber, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, coisas que foram contadas num contexto compatível com a compreensão daquela época. Aí veio o Cristo, a mesma coisa. Quando você congela isso aí, veio o Espiritismo, cria-se uma barreira. O Espiritismo podia perfeitamente ter sido absorvido pela Igreja Católica. Kardec podia, se não houvesse preconceito, o Papa podia chamar o Kardec, pegar os estudos, não, realmente tem muita lógica isso, vamos incorporar, e os católicos vão ser reencarnacionistas hoje. O que impede? Não tem nada de errado nisso, não tem nada de contrário, mas quebraria essa coluna, quebraria esse pilar da infalibilidade, da palavra de Deus, e é uma constatação natural, é da natureza, é da vida. Só que quando a gente coloca dessa forma, parece que tira do Espiritismo uma certa autoridade. Muita gente questiona até hoje: não, veja bem, o Espiritismo não é religião, porque é cômodo, porque a religião, de certa forma, me cobra. E essa é uma das explicações pelas quais são poucos espíritas. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente agora começa a dar soluções. Olha, vamos flexibilizar, precisamos não sei o quê. Então, já vai ter festa, baile funk espírita, para atrair os jovens. Né? Então, não é por aí. Não é por aí. Vamos atrair os jovens? Vamos tentar. Mas, usando a linguagem deles, tentando ser o mais próximo deles, dando espaço para eles, isso é uma coisa que precisa fazer. Isso realmente. Pega aqui esse centro, que é um centro extremamente bem orientado, bem frequentado, bem dirigido. Está com dificuldade com os jovens. Então a gente vem no domingo, por exemplo. Quem vier no domingo aqui vai ver o salão lotado. Vai ter 200 pessoas no salão. E quantos na mocidade? 10, 15? O pessoal está tendo menos filho, com certeza. Mas não está levando muito a sério trazer os filhos. Botar ele. Eu não sei até que ponto a gente deva reproduzir a metodologia Terezinha Sardano, né? Traz na marra, traz na orelha, como minha mãe fez. Mas colocar de uma forma mais incisiva para os filhos, porque, afinal de contas, em tese, teoricamente, quem manda somos nós, né? Quem manda, quem sustenta, quem paga a escola, quem paga o celular, somos nós. Então, ser um pouco mais incisivo. Agora, também não adianta você ser incisivo e trazer o moleque para um negócio chato, para um negócio, né? Ele vai ficar olhando para cima, para os lados, para baixo, vai ficar com raiva. Então, tem que ter um linguajar diferente, tem que ter. Agora, tomando cuidado para não descaracterizar, para não. Faz qualquer coisa aí, concede. Não, tudo pode. Não tudo pode, não. Não tudo pode, não. Por isso que nós espíritas temos alguma dificuldade, porque o Espiritismo nos chama a responsabilidade. Não basta vir ao centro. Aliás, esse é o menor, papel mais fácil que tem.
vira o centro. Por mais frio que esteja, vira o centro é a coisa mais fácil que tem. O difícil é você olhar as pessoas com outro olhar. O difícil é você perdoar, o difícil é você buscar o amor ao próximo. Você pega o Evangelho, está lá, caridade para com os criminosos. Não é fácil, você liga a televisão qualquer dia. Qualquer dia, você liga a televisão. Eu tenho assistido aos jornais matutinos. Eu se levanto cedo para o cachorro passear, não é por minha causa não, é o cachorro que é o protagonista. Eu acordo cedo para o cachorro passear, aí volto, assisto o jornal. Dificilmente tem um dia que não aparece um feminicídio. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Né? A gente não, o inimigo está em casa. As pessoas não estão conseguindo se relacionar. Suicídios aumentando assim. Já estava previsto. Né? Tem uma mensagem na Revista Espírita de 1866 que os espíritos já se manifestam dizendo: nós viveremos uma epidemia de suicídios, inclusive de jovens. Estamos vendo. Agora, tudo, vamos dizer assim, o caldo de cultura, o pano de fundo disso é a falta de esperança, a fragilidade de valores. Então, crianças de 15, 16, 17 anos, já vivendo maritalmente com adultos de 28, 29, teve um caso de um médico de 29 anos, morando com uma menina de 15, aí matou a menina. Quer dizer, o matar a menina é menos para mim, menos chocante do que ela estar morando com um cara de 29 anos, uma menina de 15 anos. Mas por que isso? Porque está tendo uma aceleração na sociedade para o lado ruim, uma aceleração péssima. O Divaldo, numa palestra, foi muito assim, contundente nesse sentido, que a gente está vivendo uma era do egoísmo, imediatismo e sexismo. E é verdade, sem puritanismo, né? Mas é verdade. As pessoas estão, principalmente nessas relações emocionais, que tem muito mais frisson aí, euforia do que emoção mesmo, estão completamente perdidas. Completamente perdidas. Por quê? Porque não tem horizonte. Não tem horizonte. A vida, eu preciso tirar dessa vida o que for melhor, o mais rápido, o imediato, agora é já, é ser feliz. E ser feliz o que é? Ter dinheiro, é ser poderoso. Então a gente vê essas festas, esses bailes funk aí, milhares de jovens ali, a céu aberto, com droga, com bebida, com sexo desvairado. O que é isso? Eles são obsessores, são criaturas ruins. Não, são jovens querendo ser felizes. São jovens exercendo o que eles entendem como felicidade. Só que não é. Agora eles não têm de onde tirar. Eles não têm de onde tirar, não têm referência. Então é extremamente importante a formação religiosa consciente. Então essa estatística aí deve acender uma luzinha amarela para a gente, nada para se desesperar, se preocupar, nada, mas para a gente trazer um pouco para nós a responsabilidade de falar um pouco mais, de divulgar, de mostrar a importância e vamos dizer assim, o aspecto concreto, real, vivo de ser espírita, dos ensinamentos, da visão de mundo que o espiritismo tem, e não uma coisa assim, não, tudo bem, tudo pode, o espiritismo é aberto. Nós estamos vendo hoje surgimento de correntes. As redes sociais têm feito muito esse papel. Tem o papel bom por um lado e o papel ruim por outro. Né? Correntes extremamente permissivas. Então tem gente dentro, se intitulando, grupos se intitulando espíritos, por exemplo, tentando flexibilizar o aborto. Veja bem, não é bem assim, tal. Vamos enforcar quem aborta? Não. A gente é contra, massacra a pessoa? Não. Ninguém gosta de abortar. Ninguém aborta feliz, contente. Agora, teoricamente, a gente tem uma visão de mundo. Eu escrevi hoje um artigo, eu tenho uma coluna na revista Ana Maria. E hoje eu escrevi um artigo, citei a questão do aborto. Porque nós temos uma visão clara sobre isso.
não é a visão piegas, né? Como, infelizmente, a gente vê as pessoas que têm religião, ministros supremos, juízes, intelectuais, têm religião, falam, mas isso não é uma questão religiosa, não podemos misturar. Esse é um dos grandes problemas da humanidade. Não mistura. Então, separa. Então, eu posso me corromper, eu posso pegar dinheiro por fora, porque a política é assim mesmo. Mas você não é religioso? Não, religioso, mas a religião é outra coisa. Aqui é política, aqui eu tenho que ser assim mesmo, tenho que comprar voto, eu tenho que fazer isso, senão não é assim. A visão espírita não é assim. Então a gente vê lá o ministro supremo, que é católico, mas defende o aborto. Não, mas eu não misturo. O catolicismo é uma coisa, filho, então para que você é católico? Se na sua vida, no seu dia a dia, você não vai colocar esse sentimento, esse ensinamento, essa visão de mundo, para que é? Então, é um adereço, é um penduricalho, é uma corrente, um colar, uma pulseira, um relógio, alguma coisa que você põe e tira. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A religião precisa fazer parte da nossa vida de forma transversal. Todos os cantinhos do nosso comportamento, da nossa postura, tem que ter o olhar religioso. Eu tenho que transformar a minha vida. Então, eu vou para a política, eu tenho que ser um político cristão. Eu não posso entrar em contradição. Eu vou para a polícia, eu tenho que ser um policial cristão. Eu vou para o comércio. Para onde quer que eu vá. Mas em palestra é muito comum, depois de às vezes, eu ser procurado, por exemplo, por uma pessoa que quer fazer concurso para a polícia, outro quer entrar para a política, fala, eu queria tanto ser policial, mas porque eu sou espírita, frequento mocidade, eu não sei se eu devo, se eu posso. Vá, porque esse ambiente precisa de cristãos. Esse ambiente precisa. Na política, precisa de gente boa, precisa de cristão. Precisa de gente com religião, seja ela qual for, mas que cumpra aquilo, que pratique a religião. Religião de fachada, de rótulo, não serve para nada. Religião de IBGE, não serve para nada. Se a gente for olhar, analisar mesmo essa estatística aí, você pega quantas pessoas conhecem, fala, qual é a sua religião? Então, vamos lá, me cita aí 3, 4 passagens da Bíblia. Não, veja bem, é que tirando os evangélicos, o evangélico conhece mesmo, né? O bicho, quando leva a sério, conhece a Bíblia. Agora, também não adianta conhecer na teoria. E a prática? Você vive assim? Você faz isso realmente? Então, fica esse desafio para nós. Abraçar a causa espírita, abraçar a nossa religião, levá-la a sério para nós e mostrando para os outros, divulgando para os outros, para que os outros vejam a nossa transformação. E é isso que interessa. Essa é a melhor forma de divulgar. As pessoas vão ver a nossa transformação. Puxa vida, qual é a razão? De onde ele tirou isso aí? Da prática religiosa, da visão religiosa, da visão espírita. Essa é a contribuição que a gente pode dar. Nós, vamos dizer assim, como dirigentes espíritas, temos que fazer uma reflexão mais profunda sobre como conduzir as casas, sobre como... Então, tem lugar que você pode... A primeira, esse cartaz aí, por exemplo, é o primeiro que já vai ser criticado aqui, e eu estou criticando dentro de casa. O silêncio é uma prece. Então, vem uma pessoa, dá uma risada, vai quebrar a vibração. Não ria. Então, é comum, eu faço, sei lá, 2 palestras por semana, pelo menos. Mais de 30 anos. Uma hora eu aprendo. E tem hora que você se esguela e fazer piada. Para quem fala, desmonta. Para quem já... Isso aqui, a maioria das pessoas não tem medo de cobra, tem medo de ladrão, tem medo disso aqui, ó. Isso aqui, você quer calar, emudecer uma pessoa, bota o microfone na boca dela. Você emudece. A pessoa fica uns 6 meses sem falar. Pega, de repente, fala aí. Trava. Então, e é muito comum, a gente se prepara, faz a palestra, chega todo engraçadinho, né? Aí você faz uma piada, aquela cara de cemitério, meu Deus do céu. Você tem que cortar assim, você sente o peso do... Por quê? Não, o espírita não pode rir. E a gente tem essa ideia do plano espiritual. Por que ele não quer morrer?
O plano espiritual é sisudo, é chato, todo mundo só reza para cá, reza para lá, né? Pelo menos eu não quero ir para um lugar desse, né? E não é assim, gente. A gente tem que ser alegre, tem que ser feliz. Não vai chegar aqui sambando com som alto no carro, nada, mas não custa nada abraçar, conversar. Tem um centro espírita na zona leste de São Paulo, chama Bênção de Paz. É um filhotinho do Perseverança. Perseverança é um dos maiores centros, se não for o maior centro do mundo. Bom, tudo que é maior no Brasil é maior no mundo, né? Porque o espiritismo, 90% está aqui no Brasil. Perseverança, o bairro todo está dominado pela Perseverança. É barraquinha, é loja, é um negócio assim, é um fenômeno. Perseverança. E esse centro nasceu a partir do Perseverança. Bênção de Paz. Eles têm um conjunto musical lá. A palestra começa às 8 horas, o conjunto começa às 7. E canta Roberto Carlos, canta Raul Seixas, né? De vez em quando até um gaiato grita lá do fundo, né? Toca Raul! Né? Por quê? É óbvio que quando vai chegando mais perto, vai mudando o padrão das músicas mais suaves, tal. As músicas, muitas delas evangélicas. Não tem um compositor espírita. Tinha o Cabete morreu, nunca mais vi um compositor espírita. O Cabete eu não vi o dilúvio, mas pisei no barro. O Cabete era um compositor espírita, um cara bacana, e nunca mais se ouve. Agora, a gente pega os evangélicos cantam. Eu fui num culto evangélico essa semana, segunda-feira. Agradeçam por serem espíritas. Eu cheguei lá às 7 horas da noite e saí às 11. 4 horas de culto. Eu fui profissionalmente, né? Eu não casei na igreja, não ia ser num culto evangélico que eu ia, né? Mas 4 horas e canta para cá e canta para cá. E de vez em quando você se pega assim, né? Na internet tem uns negocinhos a irmã, né? Começa a tocar música e a irmã lembra dos forrozinhos que ela ia, né? Porque envolve. Não, começou, né? Ainda bem que eu estava no palco, deu uma de gaiato, ainda estou orando aqui, né? Passar a sacolinha lá. Né? Mas até isso, é outro tabu dentro do centro espírita, não pode falar em dinheiro. Não, porque está lá no Evangelho, dai de graça, o que de graça recebe. Mas isso aí se refere à mediunidade, à caridade, a passe. Vai cobrar passe, vai cobrar atividade mediúnica, não vai cobrar conselho. Agora, como é que essa luz acendeu? Fala para mim, vocês acham que é por oração? A Agripina fica aqui, ajoelha, ora e pumba, acende a luz. Paga a luz, paga a água, paga IPTU. Na IPTU, o centro espírita, no centro religião não paga. Nós estamos lá com a sede lá, não tem como, pode fazer a reza que for, que não vem tijolo. Não materializa tijolo. É dinheiro, é grana. Agora, vamos virar dizimista por causa disso? Não. Não tem que invadir o bolso de ninguém. Mas não custa falar. E olha, a dificuldade de falar em dinheiro não é brincadeira. Mas não vamos resolver todos os problemas do mundo, nem os nossos. Vamos sair daqui um pouco mais animados, vamos sair daqui um pouco melhor, olhando o mundão aí fora, sabendo que a gente pode ser melhor. Ninguém tem o direito de sair daquela porta do mesmo jeito que entrou. Vamos sair daqui um pouquinho melhor, porque dá e vale a pena. Então vamos lá, agradecer a Deus esses momentos. Agradecer a Deus a nossa opção por buscarmos na doutrina espírita um horizonte, uma esperança de um mundo melhor, começando, é óbvio, a partir da nossa própria melhora, do nosso próprio progresso. Vamos aproveitar esses instantes que, com certeza, são acompanhados, abençoados pelos espíritos superiores, para pedir que essas vibrações, esses sentimentos, esse carinho, possa chegar aos nossos lares, à nossa família, nossos amigos, nosso ambiente de trabalho, nossa cidade, estado, país, por que não? A ciência já comprova. A vibração corre o mundo. Nosso sentimento pode, mesmo que timidamente, contribuir para a melhora do planeta.
Vamos exercitar esse poder, exercitar essa potencialidade, melhorar o mundo, melhorar a natureza, a partir, sem dúvida, da nossa melhora, do nosso progresso, com um sorriso, com os braços abertos, otimistas, seguros de que Deus pode tudo, sabe de tudo, está em todo lugar, o que nos enche de esperança. A vida continua e continua para melhor, cada dia mais próximos do progresso, da evolução, da felicidade plena para a qual nós todos fomos construídos, fomos preparados. Que Deus nos abençoe, nos proporcione uma noite de paz e uma semana sob a proteção dos Espíritos amigos. Que assim seja.